carinhoso para você, Luciano, sabemos, não é fácil, você convive com essa doença na sua família, mas tenha certeza que aqui você tem uma legião de pessoas que vão compartilhar, que vão colaborar e vão estar junto nesta campanha. Um beijo muito carinhoso de todos nós para você. E para que a gente fale um pouquinho mais a respeito, tá? Dessa doença que a partir de uns meses todo mundo começou a falar um pouco mais, mas ainda tem muitas dúvidas do que é exatamente essa doença, como ela acontece e quem é que toma a frente, qual é a associação que está cuidando. Para falarmos a esse respeito, o meu convidado mais do que especial aqui nesse nosso evento é o vice-presidente da Associação Procura da Ela, Jorge Abdala. Seja muito bem-vindo, Jorge. Obrigada, Nica. É muito bom tê-lo aqui, porque eu acho que tanto se fez com essa campanha, ela está se tornando aí um case de sucesso, né? Mas eu acho que todos estão colaborando, participando, mas pouco se sabe a respeito. Inclusive uma dúvida muito comum, a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, é a mesma coisa que esclerose múltipla, então as pessoas estão meio confusas. Acho que seria muito bom a gente começar a nossa conversa explicando rapidamente o que é ELA. Ok. A esclerose lateral amiotrófica, na verdade, não tem muito a ver com a esclerose múltipla, são doenças diferentes. A esclerose múltipla é uma doença autoimune e a esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurodegenerativa. Então vamos falar um pouquinho da ELA. Né? É uma doença incapacitante, uma doença paralisante, que a pessoa fica em poucos anos, normalmente em 2 ou 3 anos, tetraplégica, ela não consegue movimentar os braços, as pernas, e depois desse período, normalmente, ela atinge a parte bulbar, que é a garganta, ela atinge a fala, a deglutição e a respiração. Então, é uma doença muito agressiva que causa transtornos para o paciente e para a família toda. Ou seja, começa a cometer os músculos, ele perde os seus movimentos, a pessoa começa a tropeçar, começa a cair, alguma coisa assim? Isso, ela pode começar pelos membros inferiores, né, onde a pessoa começa tropeçando ou tendo câimbras muito fortes e depois tropeça. Ela pode começar pelos membros superiores, onde a pessoa não consegue mais abotoar uma blusa, segurar uma caneta. Ou ela pode começar pela parte bulbar, a pessoa começa a ter engasgos, ter a voz fica pastosa de um dia para o outro, e tudo é muito rápido, né? É por isso que se diferencia das outras doenças. A pessoa tem isso num dia e depois de um ano já está numa cadeira de rodas, os braços não se movimentam mais, a pessoa já não consegue mais comer, ela precisa fazer uma gastrostomia, a perda de peso. Às vezes, quando ela entra na parte bulbar, ela em um ano, ela já perdeu 20, 30 quilos, às vezes em meses, e precisa fazer essa cirurgia. Então, é uma doença extremamente agressiva. Claro que varia de caso para caso. A gente tem o Stephen Hawking, que é um exemplo, que tem ela, está há 50 anos sobrevivendo à doença. Mas, de um modo geral, é uma doença rápida, agressiva. E realmente é uma doença que acaba mexendo, não mexe só com o paciente, ela mexe com toda a estrutura da família. Porque esse paciente, ele fica basicamente sem os seus movimentos. Então ele precisa de uma ajuda externa constantemente. Agora, como é que anda a descoberta da cura, ou os tratamentos? Existe alguma perspectiva? Olha, existem pesquisas em andamento, principalmente aqui no Brasil tem muito pouca coisa, está vindo algum estudo de Israel, o Ministério da Saúde agora com esse desafio do balde, ele está trazendo pesquisas, liberou uma verba de 6 milhões de reais para trazer pesquisas para cá, investimento em pesquisas, talvez na USP. A gente ainda não sabe se vai ser, o edital deve ser agora na semana de setembro, mas é muito pouco, né? É muito pouco. Para você ter uma ideia, só na Califórnia, em 2013, o governo investiu em torno de 4 bilhões de dólares em pesquisas, e o governo Obama agora liberou 1,2 trilhão de dólares em pesquisa clínica. Então, assim, os valores são monstruosos. É óbvio que a gente sabe que se sair a cura, se encontrarem a cura dessa doença, não vai ser no Brasil. O que nós queremos é que ela, assim que for encontrada, que venha logo para cá. E é uma expectativa de todos os pacientes. Mas o fato dessa campanha ter se reproduzido aqui foi muito importante porque os pacientes
eles falam que eles estavam dentro de uma gaveta, né? Ninguém sabia o que era ela. Pouco se falava. Pouco se falava dessa doença. Só quem tinha conhecimento é quem conhecia alguém com ela. Né? Então você falava, porque eu trabalho numa ONG de ela. Ela, né? O que é esclerose? Né? Quem é ela? O que é isso? Né? Ninguém sabia. E o problema não é o grande público não saber. O problema é você chegar no hospital, uma doença neuromuscular, que requer cuidados específicos, chegar no pronto atendimento e nenhum médico, enfermeiro, fisioterapeuta saber como cuidar dessa doença. Intimidade com essa doença. Então, só para deixar claro, a associação Procura da Ela, ele tem esse nome, Procura, mas na realidade, a associação, qual o Jorge é vice-presidente, ela não é uma entidade que busca a cura da Ela, mas ela busca dar todo um conforto para quem está cometido desta doença. Acho que isso é muito importante explicar. Como você falava, a pessoa que está com esse problema, dependendo já do nível, do estágio, ela precisa de toda uma aparelhagem. A pessoa praticamente precisa de um home care o dia inteiro. Isso, numa fase mais adiantada da doença, ela precisa de um home care. Ela precisa de técnico de enfermagem 24 horas, ela precisa de fisioterapia diária, ela precisa de fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, ela precisa de... Fora aparelhagem. Sim, fora aparelhagem. Ela tem gastrostomia, então ela precisa de dieta enteral, ela precisa daquele aparelho que mede a dieta, ela precisa de respirador, ela precisa de oxímetro, ela precisa de N aparelhos. Ou seja, a pessoa que tem a graça, né, de ter conseguido que o plano de saúde faça a cobertura de todas as suas necessidades, não vou dizer que bom, já não é bom porque a pessoa está com essa doença, mas ela tem todo esse respaldo, todo esse atendimento. Agora, calcule uma família de baixa renda, onde um membro dessa família está diagnosticado com essa doença, mas não tem recurso. Por que não assegura isso? O nosso SUS não assegura isso? Então, o SUS deixa demais a desejar. Né? Por exemplo, você usa dois tipos de respirador. Um quando o paciente tem traqueostomia e outro no início da doença, quando o paciente usa máscara ainda, oronasal. Né? Então, esse primeiro respirador é assegurado por uma lei, uma portaria federal. No Brasil inteiro, todos os pacientes têm direito a esse respirador pelo SUS. Recebe imediatamente, quando foi diagnosticado. Exatamente. Teoricamente, sim. A lei assegura que ele receba imediatamente, assim que ele começa a ter uma respiração deficiente, ele tem direito a esse respirador. Na prática, ele vai na Secretaria de Saúde, pede o respirador e a resposta, na maioria das 6.000 cidades do Brasil, é: não tem. Não está disponível. Exatamente. Se você quiser, entra na justiça. E aí o paciente entra na justiça e espera o juiz deliberar e a secretaria cumprir a ordem do juiz. Isso leva 1 mês, 2 meses, e o paciente não tem ar para respirar. Quer dizer, você calcule já passando por esse problema e ainda tem que ficar numa fila de espera, só que, peraí, a gente está falando de um aparelho, um respirador. Sem respirar, a pessoa não sobrevive. Então, como é que a gente pode amenizar todo esse tipo de problema? Exatamente através desta ação, do balde de gelo que deu essa luz para ela, para que todo mundo falasse um pouquinho mais a respeito dessa doença, onde as pessoas estão se mobilizando, onde a secretaria pôs um aporte maior aí para vocês poderem atender essas pessoas que precisam, e inclusive com essa nossa ação hoje, onde tantas amigas, tantos amigos queridos vieram aqui para a gente poder resolver? Não, uma pequena parcela, mas a gente também está junto nessa grande luta. Agora, Jorge, o que mais que a nossa comunidade de Alphaville pode fazer para colaborar com a associação Procura Ela? Olha, toda doação é bem-vinda, né? Não significa que seja uma doação só em dinheiro. Tudo que os pacientes podem vir a precisar, pode ser colchões especiais, cadeiras de rodas que tem usada, andadores, respiradores, qualquer coisa que você possa ter, que você não utilize mais, que esteja em bom estado e que possa servir para um paciente que está acamado, oxímetros, enfim, qualquer coisa, sondas, tudo é bem-vindo. A associação pode receber qualquer coisa que possa auxiliar esses pacientes. E se você tiver alguma dúvida, entra no site associação procuradaela.com.br. Nosso site é www.procuradaela.org.br. Lá tem uma relação completa.
lá tem os nossos e-mails, aí vocês podem entrar em contato, nossos telefones, e a gente pode esclarecer qualquer dúvida a respeito disso, mas toda doação é bem-vinda. E não é bárbaro, né, quando a gente vê assim, o brilho no olhar do Jorge mesmo, quando ele fala a respeito de tudo que pode ser feito para ajudar, para minimizar os problemas dessas pessoas. Como é que foi o teu envolvimento com a associação? Por que você se envolveu com ela? Então, eu, há uns 2 ou 3 anos atrás, conheci uma paciente de ela, Alexandra Zafir, irmã do Luciano, e a Alexandra é uma guerreira, né? Ela só mexe os olhos, mais nada, totalmente imobilizada, e mexe apenas os olhos. Através dos olhos ela se comunica, porque ela tem um programa de computador que faz a leitura da íris, do movimento da íris, e aí com esse movimento ela acessa um teclado virtual e tem acesso à internet. E ela consegue usar Facebook, Skype, tudo através desse movimento. Assim como o Rick Ribeiro, aqui de Alphaville. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho para vocês. O Rick também, ele criou um portal, Mobilize e tal, tudo também com esse movimento do olho. Então, assim, são pessoas muito especiais. Mas há 2 ou 3 anos atrás eu conheci a Ale e fiquei encantado, porque é uma pessoa que só mexe os olhos. E através desse movimento, ela ajuda pacientes dela, faz campanhas para comprar outros computadores como o dela, que custam mais de 20 mil reais cada um, e insere o paciente dela de baixa renda, que está lá na casinha dele e não conversa com ninguém, não tem, esses pacientes normalmente não têm amigos, não tem nada, eles são totalmente isolados. E quando você dá um computador desse para eles, eles entram... É uma janela para o mundo. É uma janela para o mundo, exatamente. Então, assim, eles saem de uma depressão e ganham vida, né? Eu acho que a Lê fala que o TOB, né, esse aparelho, é tão importante quanto um respirador. E, na verdade, é mesmo, né? Não é modo de falar. Esse é para oxigenar o cérebro. Exatamente. Dá vida para eles, né? Então, na visão dela, é tão importante quanto o respirador, e eu acho que ela está certa. Então, eu conheci uma pessoa que só mexia os olhos e fazia campanha para arrecadar dinheiro para os outros pacientes de ela, para terem um TOB. Atende pessoas que estão na penitenciária, presos injustamente, e que não tem dinheiro a ter um advogado, ela faz pro bono. Aquele cara que roubou 1 litro de leite, porque e tal, está com a pena vencida e não tem quem tire ele. Ela foi esquecido, né? Foi esquecido lá. Ela faz a defesa dessa pessoa, claro que ela não vai na audiência, mas ela faz a defesa como advogada. Dele como advogada, criminalista, né? E então é fantástico. E eu conheci essa pessoa e falei, eu quero ajudar, Ela falou, não, mas eu não preciso de ajuda. Você quer ajudar, vamos ajudar outras pessoas. E aí, junto com ela, com a Sandra Mota, lá de Brasília, que é a esposa de um paciente de ela, que é a presidente. Que é a nossa presidente, e a Andresa de Aféria, que é filha de um paciente que foi diagnosticado aos 85 anos de idade, que era uma pessoa que nessa idade tinha uma vida normal, guiava seu carro, fazia seu supermercado, e de repente foi interrompido, hoje está numa cama. Não é fácil também, a gente pensa que não, porque só porque a pessoa tem idade e tal, mas então você não. vê, ela não tem idade, ela não tem sexo, ela não tem nada, essa doença não. Vem do nada. Não, essa doença não tem nada. Ela comete pessoas de 20 anos, de 85 anos, homens, mulheres. Ela tem uma faixa de maior proporção, que seriam homens de 40 a 60 anos. Mas ela atinge mulheres como a Alexandra, atinge jovens como o Rick, pessoas de idade como o seu Salvador, pai da Andresa. Ela não escolhe. 93% dos casos são esporádicos e 7% apenas são hereditários, familiares. Mas 93% a gente chama ela esporádica. Olha, eu ficaria horas, eu tenho certeza que você aí também ficaria horas ouvindo, porque tem tanto o que se falar, tanto o que se aprender a respeito de ela, e conhecer, né, um trabalho assim voluntário, esse trabalho tão bonito de pessoas envolvidas com esse comprometimento de ajudar o outro. Ele disse que essa doença não escolhe, mas nós podemos escolher qual vai ser a nossa postura. A nossa postura pode ser a escolha de diminuir, minimizar o sofrimento dessas pessoas que foram acometidas pela ela. Então, se você puder colaborar, não importa o valor,
O número da conta estará sempre disponível da associação Procura da Ela, estará disponível para você pôr o valor que você puder naquele mês. Nesse mês um pouco, no outro um pouquinho mais, no outro um pouquinho menos. Mas quando for Natal na sua casa, lembra que é Natal na casa de um paciente da Ela. Quando você estiver celebrando seu aniversário, lembre-se que tem um portador dessa doença da Ela que também está celebrando o seu aniversário. Muitas vezes eles com muito mais força de vontade, com muito mais vontade de viver e reclamando. Eles não podem nem reclamar, mas às vezes a gente reclama na nossa vida de coisas tão banais. E quando a gente ouve histórias como essa, a gente fala, que vergonha, né? Que vergonha eu reclamar disso. É verdade, é verdade. Então a gente tem que colaborar mesmo. Tem que colaborar sim, tem que colaborar sim. E eu quero aproveitar e te parabenizar pelo lindo trabalho que você faz, né? Frente a... Porque praticamente ele está à frente da associação. Como Sandra está em Brasília, ele que está correndo por todos os lugares aqui, e até ele me confidenciava de que eles estão assim meio que ficaram assustados com a repercussão, com o retorno desta grande campanha. A gente sabe, Jorge, que é uma campanha que muitas vezes gera polêmica. A gente vê alguns posts aí de pessoas falando, não tem água. Gente, espera um pouquinho, uma coisa por vez, uma vez e uma coisa de cada vez. Vamos focar na Ela, vamos focar nessa doença tão grave. E a gente pode sim também focar em outras campanhas. Mas eu acho que onde tem boa vontade, a gente pode se unir aí e conseguir ajudar em todos os pontos que tem necessidade do nosso envolvimento. A hora que você quiser, quando você precisar, esse microfone e esta tela aqui vai estar absolutamente à sua disposição. Venha compartilhar conosco, venha nos atualizar de tudo que está acontecendo na associação, viu, Jorge? Tá ótimo, Anica. Muito obrigado. Eu quero falar, ninguém precisa desperdiçar água. Né? Eu vi gente falando, não, eu enquanto esquenta a água do chuveiro, eu tiro um balde de água fria e tomo meu banho, eu tiro um balde de água da piscina, eu tiro a água de onde for, mas não preciso desperdiçar água. Né? E quem não quiser tomar o banho, basta doar. Né? Então, nada é desculpa para não ajudar os pacientes de Ela. Você quer fazer a brincadeira, quer jogar? Põe uma bacia embaixo, depois você pega aquela bacia. Como fez a nossa querida Queca, pega a bacia, vai regar a plantinha, vai lavar o quintal. Não pode lavar tanto o quintal também, né, gente? Segura um pouquinho aí a onda. Mas você vai utilizar. Eu tenho certeza que você vai achar uma solução para essa água da bacia. Com certeza. Sempre dá um jeito. Obrigada, viu? Muito obrigada, Mir. Dá um beijo. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Vamos juntos. Você também, eu tenho certeza, vai se envolver e vai participar dessa grande corrente do bem. A associação Procura da Ela. Muito obrigado. Muito